Olá, boa tarde! Mais um dia juntos, já na metade do nosso desafio de 14 dias. Hoje, live 7, exatamente na metade. Olha só, caminhamos até aqui, que coisa boa! Gente, eu tô muito feliz mesmo com os resultados, os frutos desse compartilhamento diário. Né? Como que isso realmente é a ação, como nós dissemos na primeira live, a ação é uma força transformadora. Tem me transformado muito a experiência de estar diariamente com vocês aqui, partilhando esses assuntos que, nossa, cada dia estão mais especiais. Minha vontade é de falar novamente sobre eles, estudar mais sobre eles, me aprofundar mais, ouvir os apelos, né, das pessoas, ouvir as suas histórias, né? Isso tudo é muito interessante, né? Essa rede de ajuda, de contribuição que nós estamos vivendo. Tá sendo muito bom. Então, seja muito bem-vindo, você que está chegando aí. Nós somos pontuais aqui. Então, se você quer participar da nossa live, você quer participar do ao vivo mesmo, do Avera, você entra aí pontualmente, 12h35, tá bom? Comunidade Encontro, Luana de Oliveira, bem-vindos já desde o iniciozinho dessa live. Patrícia, bem-vinda, Patrícia. Hoje nós estamos na live número 7, hoje é dia 18 de julho, e a gente vai seguir então aí mais 7 dias, né? Estamos na metade das nossas lives. A importância do hábito e da constância com os filhos. Então esse é o nosso tema de hoje, a gente já vai entrar nele. Falando sobre hábito, constância, rotina, a gente não pode se esquecer de abordar sobre as 4 grandes áreas que devem ser promovidas, né, em relação ao hábito, em relação ao desenvolvimento humano das crianças, principalmente, né, de 0 a 5 anos. Então, muitas vezes as mães perguntam: que tipo de rotina fazer com uma criança de 10 meses, de 11 meses, com uma criança de 1 ano e meio? Então, há sim possibilidades de já incrementar uma rotina familiar, uma rotina da própria criança, abordando essas 4 grandes áreas. E quais são essas áreas? São o sono, a higiene, a alimentação e a ordem. Eu criei um PDF, um arquivo, né, gratuito que eu, né, utilizei em algumas promoções do meu e-book. Eu criei um arquivo que fala especificamente sobre essas áreas, o que deve ser desenvolvido em cada uma dessas áreas com crianças de 0 a 5 anos. Bem-vinda, Lu, que bom que você tá aí. Sua filha tá uma fofura, tá muito gostosa, tenho visto as fotos. E eu tô falando aqui justamente algo que pode te ajudar bastante, que são as áreas que nós temos que ter atenção para as crianças de 0 a 5 anos, o que elas já podem estar fazendo, né? Então, estabelecer uma rotina de sono para as crianças, estabelecer metas de higiene. Então, a criança que já consegue, né, segurar a escova, ela vai tentar junto com a mãe ir lá botar a pastinha na escova, e sempre aquele mesmo horário, né? Acabou o almoço, ela vai direto lá e já sabe que tem que pegar a escova, que tem que botar a pasta. Se já tem coordenação motora, incentivar, né, o escovar da criança. Primeiramente, já que é docinho, eles normalmente querem comer a pasta, mas fica ali, né, ajuda lá atrás, em cima. Mas principalmente é a constância do horário, né? Logo que acorda, faz o que primeiro? Então a gente vai no banheiro, faz o xixi, a gente vai na pia, pega o leite que já tá pronto, a gente coloca o leite de volta na pia e vai, né, e escova o dente. Então precisa haver essa rotina, essa previsibilidade. É a partir do princípio da previsibilidade que esses pontos todos são incentivados. Por quê? Porque a previsibilidade, essa palavrona, que significa o previsível, né? A criança já sabe, ela é condicionada num ambiente em que dá para ela uma estrutura de segurança. A previsibilidade é muito importante para as crianças, porque sabendo o que elas têm para fazer e a repetição das atividades diariamente,
isso gera nelas uma tranquilidade, uma paz, uma leveza, né? Elas não ficam ansiosas, elas sabem se movimentar naquele ambiente seguro que os pais proporcionaram. Então, por isso que é tão importante, né, a repetição. Por que uma criança quer sempre ver o mesmo filme, o mesmo desenho, quer ouvir muitas vezes a mesma música? Porque ela ainda está captando essas informações, né, do mundo e ela está tentando entender como que ele funciona. Então, se o mundo, que é a rotina familiar diária, fica mudando o tempo todo, isso deixa as crianças muito agitadas, muito inseguras e normalmente elas expressam, né, na irritação, no choro, na agressividade, na resistência, né, aos direcionamentos, às ordens. Então, é um passo à frente, um passo assim maravilhoso de ser estabelecido com essa faixa etária 0 a 5, uma rotina diária, né, nessas 5 áreas. Então, falamos sobre sono, higiene e também tem a alimentação e a ordem. A alimentação é justamente buscar sempre, né, estarem comendo nos mesmos horários, é, e aí tem a questão mais nutricional, né? A variedade dos alimentos e tudo mais. Na parte da manhã ela vai comer uma fruta. Então, aqui em casa, por exemplo, mamãe, chegou a hora da fruta, né? Porque sempre no meio da manhã tem uma fruta. Então, eles já sabem disso. Isso é um ambiente seguro onde eles se locomovem, eles se movimentam. Eles têm capacidade maior capacidade de desenvolver a criatividade, porque esse ambiente não os perturba o tempo todo, né? Hoje a gente almoça 1 hora, amanhã a gente almoça 10 horas, no outro dia a gente almoça meio-dia. Isso confunde a cabeça das crianças, e elas não se sentem seguras nesse ambiente. E a ordem está baseada naquilo que nós podemos já incentivar as crianças desde muito novinhas. Uma criança de 1 ano e meio, ela já consegue pegar a fralda que nós trocamos e nós falarmos assim, né? Se ela já entende pequenos comandos, ela já consegue pegar aquela fraldinha e ao receber um comando de agora, meu amor, você vai jogar lá no lixo. E eles amam, né? Amam se sentir assim, responsáveis, ter que fazer uma tarefa que foram designados. Então, agora você vai jogar lá no lixo e pega a fraldinha e joga no lixo. Terminou de escovar o dente, a escova não é no chão. Então, se a gente vai lá e pega a escova do chão, a gente tá dizendo para ele que, com a nossa atitude, nós estamos dizendo para ele, qualquer coisa que ele jogar no chão, nós vamos lá catar. Então, o que nós temos que fazer nesse momento? Aqui, meu amor, não é no chão que joga. Então, nós vamos lá junto com ele, pegamos, né, a escova, ou então de repente o brinquedo tava brincando, jogou no chão e foi para outro. Não, aqui nós vamos guardar primeiro esse brinquedo, já que você não quer brincar mais com esse, a gente vai guardar esse pra gente brincar com o outro. Então, a ordem. Isso já pode ser incentivado desde muito novinho. Com 1 ano e pouco, a criança já vai compreendendo essas questões, né? O mundo não funciona dessa forma. Você vai fazendo e o outro vai catando. A família não pode funcionar dessa forma. Então, a ordem é algo que já pode ser incentivado desde muito cedo. Então, essas são as 4 grandes áreas, né? Que crianças de 0 a 5 anos já podem ser objetivamente incentivadas a adquirirem hábitos e adquirirem constância. Eu peguei um trechinho do livro do padre Courtot, que é um padre francês. Ele escreve o livro A Arte de Educar as Crianças de Hoje. Diz assim: é nos primeiros anos, sobretudo, que se adquirem os hábitos. Nada vale mais do que a constância para criar hábitos, que ao se tornarem autênticos traços psicofisiológicos, tudo facilitarão. E é justamente, nós que estamos com os nossos pequenos, nós temos que aproveitar agora. A gente fica um pouco decepcionado, assim, a gente tem que repetir demais, falar a mesma coisa 1 bilhão de vezes para a criança, mas, gente, é exatamente isso. Porque se você espera que ela cresça para que então ela vai entender, isso vai se perder. A hora de criar o hábito é agora, porque depois o processo vai ser facilitado, ela já vai ter adquirido traços autênticos em sua
em seu psíquico, em sua fisiologia, ela já vai ter adquirido a naturalidade, né, nessas áreas todas. Ela já vai, a ordem já vai fazer parte dela, né? A rotina já vai fazer parte dela, a organização já vai fazer parte dela, o trabalho nas virtudes, aquilo que você promove, aquilo que você ensina a ela, a oração que você faz com ela diariamente, os caminhos da verdade, o não mentir, o falar sempre a verdade, diversas coisas que você vai ensinando, agora é a hora de sedimentar. Então agora é a hora de estabelecer. Não espere ficar grande, porque aí ela vai entender, eu não vou ter tanto trabalho. Não, é agora. É com a repetição que acontece, tá bom? E um ponto que eu queria citar é que eu tenho me preocupado bastante com essa geração de pais, né? A nossa geração de pais e mães. Eu tenho me preocupado com esses filhos, eu tenho me preocupado com a geração desses pequenininhos aí de 2, 3, 4, 5 que vão crescer, né? E como que eles estarão na vida adulta. Os pais, a maioria deles estão em stand-by, eles não têm a mínima noção do que significa uma projeção em direção à educação dos filhos. Porque a arte de educar, gente, não é simples. Inclusive, esse livro do Padre Courtot, ele fala, é árduo o vosso trabalho. Seu trabalho é árduo, pai, mãe. É esforço, é muita intensidade. Então, essa coisa de levar, sabe, meio que no instinto, na intuição, de qualquer forma, vamos levando, vamos vendo o que vai dar. Isso é absurdamente inconcebível, porque está baseado no seguinte princípio: como que nós compreendemos o ser humano? Então, primeiro, partir de que visão antropológica nós temos? Como nós enxergamos o ser humano? Nós cristãos enxergamos o ser humano como que a criança nasce. A criança nasce boazinha, gente, ela nasce uma fofura, vontade de cuidar, de amar, mas aquele mistério ali, aquele ser inacabado, ele precisa de nós, pais. Ele não nasce perfeito, ele nasce, ele é em Deus, né? E se não for a graça de Deus, ele não é. Mas é o pecado original, é a marca do pecado original. Você joga um monte de criança junto, você vê ali egoísmo, briga, discussão, gritaria, estão inacabados. E não é porque eles são maus, sabe? Eles são maquiavélicos, eles têm malícia de fazer o mal. Não, é porque há uma inclinação, há uma fraqueza moral. Né? E isso é a concupiscência, é o que nós todos estamos fadados, as marcas do pecado original em nós. Então, se nós temos essa visão antropológica dos nossos filhos, os amando profundamente, mas sabendo que eles não são anjos, né? E aí vem essas deturpações, disciplina positiva, educação não violenta, quer dizer então que você é a favor da educação violenta? Não, olha só, já coloca a frase pra gente cair, né, na isca. Não é ser violento, mas a educação não violenta, ela fala ela não vê o ser humano como esse ser em construção, esse ser que precisa, né, ser podado, ser purificado em suas inclinações. Então, se a gente tem essa visão, a gente sabe para onde ir. Então, a gente tem que saber quem o nosso filho é e para onde a gente quer levar. Para onde e qual o sentido da vida dele? Para onde ele está indo? Para a gente saber então como educar. Então é hora de trabalhar muito, é hora de repetir muito, é hora de intensificar a nossa ação. Não é hora de perder paciência, gente. Com criança a gente repete infinitas vezes. Tem crianças que vão receber aquela informação assim, dependendo da informação, dependendo do ambiente que estão, dependendo da forma que foi comunicada e dependendo muito do seu temperamento também. Mas tem crianças que demorarão muito tempo para absorver um hábito, para incorporar um hábito em suas vidas. Mas o que nós temos que fazer é não desistir. É por isso que tem me preocupado muito, porque os pais desistem, estão desistindo muito fácil, né? Por aquilo que a gente vem conversando. Querer sempre o mais cômodo, mais tranquilo, não querer os esforços. Ontem eu estava falando com algumas pessoas uma coisa que eu acho muito esquisita, assim, é esse negócio de playground no shopping, ou então qualquer lugar que você vai tem um play.
Aí você larga as crianças ali com as tias, né? E as mães vão bater perna, os pais vão bater perna, vão fazer compra. Gente, eu acho tipo prender cachorro na coleira quando chega uma visita. Você deixa a criança ali condicionada a um monte de outras crianças desconhecidas, com pessoas que estão tomando conta totalmente desconhecidas, que você não faz a mínima ideia de como direcionarão suas crianças, e ali naquela histeria, naquela euforia de serem crianças, né? Junta tudo pra você ver se você não espreme e sai assim, ó, pecado original. Isso é muito sério, gente. Eu acho isso muito esquisito. Então, os pais é um sinal claro, né, de como os pais de hoje estão dispostos, né? Nossa, que disposição para cuidar dos filhos e tudo mais. Então, eu acho que isso mostra bastante que nós estamos olhando errado os nossos filhos e os direcionando também errado. A gente precisa melhorar isso aí. Olha só outro trecho desse livro maravilhoso que diz assim: a educação exige continuidade, são essa constância em criar o hábito e essa continuidade na forma de execução que exigem o maior esforço de quem educa. Será por esforços repetidos no mesmo sentido, com doçura e firmeza, que se liberta a criança, olha só a frase, que se liberta a criança de sua tendência arraigada à preguiça e ao egoísmo. Então, não fica achando que a criança é boazinha, não fica achando que ela é um demônio. Ela não é um demônio, mas ela tem a fraqueza, ela tem como nós temos, né? Não temos fraquezas, tendências, inclinações, a criança também tem. Então, se a gente não assume isso, a gente não entende isso como um fato, a gente vai agir errado. Né? Então é a repetição. Ah, então porque ela tem isso, é a preguiça, ela tem o egoísmo, então eu tenho que ser enérgico. Olha o que nós falamos ontem, né? O gritaria reino da confusão. É justamente por entendê-la, por saber que ela ainda não sabe lidar com aquela situação, que é você que tem que ser paciente. Que somos eu e você, nós pais, que temos que ser pacientes, constantes e irmos lá de gota a gota para criar, edificar, estabelecer o hábito naquela criança. Então, a inconstância e a falta de direção minam a autoridade dos pais. Esse era mais um pontinho que eu queria falar, a gente está quase finalizando. Quando você não é constante, a criança percebe, ela tem necessidade da sua autoridade. Ela tem necessidade de saber como se locomover nesse mundo de meu Deus, nessa loucura que são as relações, nesse não a toda hora, nesse sim pode, agora não pode. Ela tem necessidade, ela não fala isso objetivamente, mas ela fala com a vida dela. Então, quando nós alteramos a todo momento a nossa forma de agir, a gente fala uma coisa agora e foi muito firme, daqui a pouco ela faz a mesma coisa e a gente deixa a coisa correr solta. A criança é muito perceptiva, ela vai saber que você foi muito enérgico numa hora e frouxo em outra hora, e ela vai pro lado da frouxidão. E às vezes nós estamos exaustos e também deixamos o negócio correr tranquilo porque não queremos tanto esforço naquela hora. Então, a constância, a perseverança, o se manter firme numa decisão são essenciais para que a criança reconheça nos pais essa autoridade. Não é autoritarismo, é autoridade. A autoridade dos meus pais. Se eles percebem que a todo momento o humor muda, se a todo momento a minha mãe se exaspera, se a todo momento é gritaria, se a todo momento ela se exalta, então aquilo vai minando. Aquilo vai enfraquecendo a figura de autoridade materna e paterna. Então, seja firme, seja paciente, repita inúmeras vezes se for necessário, seja constante, seja contínuo, saiba onde você quer chegar na educação dos seus filhos, para que o hábito seja adquirido. E aí sejam realmente seres humanos prontos. E para finalizar, olha que interessante essa frase que diz no Salmo 126. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude.
E é muito interessante, Dom Fulton Sheen, quando fala dessa passagem, ele fala que realmente os filhos são essas flechas nas mãos do guerreiro, dos guerreiros, nós pais. Nós somos o arco, nós somos o arco, nós somos o guerreiro, nós somos o impulso, nós somos a elasticidade, nós somos a precisão, porque se não tiver guerreiro, não adianta. Se não tiver o arco, não adianta. A flecha vai ficar caída ali, vai ser um objeto qualquer. Se não tiver a habilidade no uso, se não tiver precisão, se não souber aonde mirar, se não tiver mira, as coisas não acontecem. Então, nós precisamos saber direcionar essas flechas, até que ponto esticar, até que ponto mirar e poder lançar, né? Então, a constância, o hábito adquirido, esse assumir que nós pais temos e nós esticamos e fazemos o movimento preciso para que atinja no alvo certo, para que sejam seres humanos verdadeiros, bons, maduros, felizes. E isso acontece já desde aqui, ó, desde bem muito cedo, desde um aninho. Bom, então foi isso. Essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Foi uma live muito importante. Eu não sei se vocês perceberam o quão importante foi o teor dessa conversa. Eu quero muito saber da experiência de vocês através, né, da partilha de hoje, do tema de hoje. Mas eu quero pedir uma coisa muito legal. Nós estamos na metade das nossas lives. Nós estamos na live número 7. Nós vamos caminhar mais 7 dias juntos. E eu peço que você compartilhe. Vai lá, faz um print dessa tela aqui, salva ali nos seus stories e me marca. Olha que coisa mais simples. Fala como que tem sido importante para você, fala como tem sido transformador na sua vida, indica isso para outras pessoas. Esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas. Se está fazendo diferença na sua vida, permita também que faça diferença na vida de outras pessoas, tá bom? Então eu fico por aqui, os nossos recadinhos são os mesmos. Retiro para as Mães está chegando, dia 28 de julho, você é convidada a fazer. A inscrição está aberta e pelo link do meu perfil você consegue se inscrever. Um retiro gratuito, né? A gente vai estar vendendo almoço, alimentação durante o dia, vai ter uma equipe para cuidar das crianças, caso você necessite trazê-las. Também ali no meu perfil tem o caminho para você adquirir o meu e-book Floresça o Teu Lar, a maternidade como dom que se aprimora, em que eu te dou direcionamentos muito maravilhosos para que essa máquina materna, essa força da maternidade venha para fora e não fique só, como nós conversamos hoje, né, nesse stand-by, nesse jeito mais ou menos de ser mãe. Seja uma grande mãe na vida dos seus filhos. Então tá lá o caminho para você adquirir o meu e-book e também o meu canal do YouTube, que tá lá muito conteúdo bom para você acessar e se informar, tá? Fica com Deus, com a Virgem Maria. Amanhã a gente se encontra aqui, 12h35, e nós vamos falar sobre vida conjugal. Agora é esposo e esposa, então se liga aí. Beijo, fica com Deus, tchau, tchau.